Olá a todos, bem-vindos a esta live. Hoje vamos falar sobre os pormenores que a aromaterapia medicinal tem e que muita gente nem sequer toma consciência deles. E, portanto, esta live é para falar um bocadinho de vários pormenores que nos dão características únicas a cada óleo essencial e também à nossa terapia. Portanto, falar da aromaterapia medicinal clínica tem realmente um conhecimento muito vasto por trás de cada óleo, um conhecimento científico, um conhecimento experimental, mas nós vamos encontrar particularidades que às vezes passam despercebidos e são estas particularidades que nos vão criar diferenças terapêuticas e quando nós realmente conhecemos o óleo essencial, vamos poder aplicá-lo da melhor forma. Então vamos falar aqui de alguns aspectos que são realmente importantes e por isso esta live está à volta destes pormenores para que vocês também possam tomar consciência deles e que eles passem a ser realmente assuntos esclarecidos e possamos tomar atenção também para estas características, estes aspectos. Muito bem, então sabias que a mesma planta pode produzir óleos essenciais diferentes dependendo da localização geográfica? Pois é, vamos perceber como é que isto é possível e porque é que isto acontece, está bem? Vamos também perceber que existem diferenças entre o óleo essencial e a essência e quando nós vamos comprar um frasquinho aromático, não é? Muitas vezes não sabemos que estamos a comprar uma essência, isso vai ter características diferentes e cuidados específicos. Também vamos perceber e aprender que cada óleo essencial tem uma temperatura e essa temperatura vai dar aqui realmente um realce diferente para a escolha de cada óleo mediante cada patologia, cada problema de saúde. Nós vamos também perceber que os óleos essenciais atuam de diferentes formas, a diferentes níveis e claro, depois vamos entrar num tema também muito, muito importante que tem a ver com o grau de absorção e assimilação que cada óleo poderá ter no nosso corpo e de que forma é que isso se faz, ok? Então bem-vindos a esta jornada, a este momento de pormenor e por isso vamos falar realmente desta característica que é a localização geográfica e como é que vai influenciar cada óleo essencial, as suas propriedades e a forma como nós vamos também poder utilizá-lo. Portanto, claro que para falarmos de aromaterapia medicinal, temos sem dúvida que falar da agricultura biológica, portanto, quando nós vamos encontrar ou vamos buscar os óleos essenciais às plantas, temos que terem atenção que estas plantas tenham sido, se forem cultivadas, não é? Porque muitas podem estar em regime selvagem, em reservas protegidas e claro, e aqui não vamos falar da agricultura biológica, vamos sim falar de zonas e de áreas protegidas onde não existe nenhum agrotóxico, não existe nenhuma contaminação, portanto nós também temos estas regiões no nosso planeta, ainda bem, e claro, o ser humano vai buscar estas plantas nestas áreas também para destilar. E claro, elas vão ter aquela designação de óleo essencial que deriva da agricultura selvagem, mas protegida e portanto também vai ter uma designação muito própria e um vínculo de certificação de qualidade. Pronto, mas quando nós falamos na maior parte dos óleos essenciais, na maior parte das plantas que são aromáticas e que se destinam também à obtenção e principalmente à obtenção do óleo essencial, elas têm que ser plantadas com um regime de agricultura biológica. Portanto, esta condição da agricultura orgânica é muito importante para a qualidade do óleo essencial e, portanto, nós vamos perceber que não chega, não é só, e claro, e há várias características que vão também nos orientar para a qualidade, para a forma como a planta se vai desenvolver. E é verdade que nós encontramos várias plantas que vão dar fruto, flor ou folha em diferentes alturas do ano, não é? Portanto, podemos pensar num exemplo muito simples, que é o caso da laranjeira. Portanto, a laranjeira vai conseguir e vai dar fruto 2 vezes no ano, não é? Portanto, nós vamos ter laranjas no meio do ano, no meio da estação, no verão, e, por exemplo, laranjas no inverno, não é? Perto do Natal. Portanto, nós vamos ter também plantas que nos vão dar como eu vou dizer, o seu espírito, não é? Através da destilação da própria planta e obtemos o óleo essencial em diferentes
fases do seu crescimento. Portanto, também a altura em que nós vamos fazer a colheita, em que vamos buscar uma parte da planta para obtermos o óleo essencial, vai criar aqui diferenças e alterações nas próprias propriedades da planta. E por isso, se vocês pensarem que quando comem uma laranja no inverno ela vai ter realmente um paladar mais doce, mais adocicado, e quando nós comemos uma laranja no período mais da primavera ou até no início do verão, ela poderá ser um pouco mais ácida, não é? Portanto, isto vai nos dar características, claro que o óleo essencial não se destila do fruto, do suco, mas sim da casca, mas aquilo que está por dentro está por fora, não é? Portanto, não é só nas plantas, é também no ser humano. A nossa capa exterior vai refletir o que está no interior e também nas plantas é igual, portanto, nós vamos perceber que se vamos destilar as cascas da laranja em diferentes alturas, ela vai nos dar propriedades diferentes, ok? E, portanto, a árvore é a mesma, o nome em latim é mesmo, a planta é a mesma. Também vamos poder verificar que esta sazonalidade vai interferir na forma como a planta vai produzir os quimiotipos, os metabolitos secundários, portanto aquilo que nós chamamos de óleo essencial quando o conseguimos obter pelo método de destilação, ou quando estamos a falar dos cítricos, das essências. E portanto esta sazonalidade vai também interferir. E claro, e às vezes não é fácil percebermos isto no frasco do próprio óleo essencial, porque muitas vezes não é mencionado. E o que está mencionado quando o óleo é de qualidade, quando o óleo é certificado, quando o óleo está direcionado para a clínica medicinal e, portanto, para a prática medicinal, são os quimiotipos predominantes, ok? Portanto, os quimiotipos predominantes vão nos dar também uma ação terapêutica, está bem? Portanto, esta é uma das características que vai alterar sem dúvida a característica do próprio óleo, portanto a altura em que o óleo essencial vai dar o fruto, ou a folha, ou a flor, e também a altura em que o ser humano vai colher, portanto vai ser influenciado, não só porque o clima é completamente diferente, as condições climatéricas realmente influenciam toda a planta, e portanto isso vai nos dar características também diferentes do óleo essencial. Claro que também a própria chuva intensa vai alterar as plantas, como é óbvio, vai alterar as plantas, os frutos, as flores, as folhas, e portanto também este índice pluviométrico vai afetar a forma como a planta vai produzir os seus quimiotipos, e portanto se ela tiver face a um índice enorme de chuva e completamente anormal naquele período para a vida daquela planta, ela vai produzir determinados quimiotipos para se proteger deste excesso hídrico, não é? Deste excesso de água, para que ela não morra, então ela vai desenvolver e produzir determinados quimiotipos, que às vezes podem ser realmente uma mais-valia para nós, ou poderá também alterar determinadas características de um óleo e ele poderá não conseguir responder face a estas questões, até porque muitas das plantas vão também produzir quimiotipos para o controle hídrico do nosso corpo, portanto, e se a planta gastar esses quimiotipos todos na sua sobrevivência, portanto, esse óleo essencial não terá esses quimiotipos e nós podemos ter realmente um déficit de ação terapêutica quanto à regulação dos líquidos, não é? Portanto, nós temos óleos essenciais que são importantes para regular os líquidos do nosso corpo, para combater o edema, para combater o processo de acumulação ou de retenção de líquido, não é? Portanto, o inchaço nas pernas, nos cotovelos, portanto, nos tornozelos, nós vamos poder ter também e estas características, e quando utilizamos óleos essenciais que teoricamente são realmente eficazes no controlo do excesso de líquido, poderá aquela planta, dependendo da condição climatérica que ela tenha ou que esteja a sofrer antes do momento do cultivo, poderá realmente perder esses quimiotipos e que a nível da ação terapêutica para nós vamos ficar aqui com déficit e portanto poderá alterar. Da mesma forma, se tivermos um déficit de água, ela vai ter que desenvolver quimiotipos para absorver o máximo de água circundante para a sua sobrevivência, não é? Portanto, todas estas características vão realmente fazer com que ela altere estes compostos químicos que a planta produz. E só para que façam aqui um ponto de ligação, a planta vai produzir os tais metabolitos secundários
ao longo da sua vida, e estes metabolitos secundários são realmente substâncias químicas, fitoquímicas, não é? Portanto, às vezes a palavra química pode criar aqui alguma indução, é fitoquímica, portanto são química das plantas, é uma química orgânica, que tem muita identidade com a química que o nosso próprio corpo produz, nomeadamente a forma como o nosso sistema imunitário está bem representado no nosso corpo e também atua. Portanto, estes metabolitos secundários poderão se equiparar numa analogia ao nosso sistema imunitário, portanto, fazem parte do sistema imunitário da própria planta, e nós vamos ter aqui alguns, ou melhor, praticamente quase todos os químicos, uma identidade, e por isso é que eles atuam tão bem em nós, ok? Portanto, claro que a altitude é outra característica que vai influenciar as plantas, e vamos dar aqui exemplos para que vocês consigam perceber também estas características. Imaginem a lavanda angustifolia, não é? A lavanda angustifolia, que toda a gente é uma planta muito comum, é um óleo essencial muito comum, provavelmente todos vocês já a utilizaram. Ela vai ter determinadas características quando é plantada a 1800 metros de altitude, portanto muito próximo do nível a 800 metros de altitude, muito próximo ao nível do mar, mas quando a altitude aumenta, portanto a lavanda angustifolia vai adquirir propriedades e características medicinais bem diferentes, ok? Portanto, a altitude vai também influenciar a característica, o potencial energético, a forma terapêutica como o essencial vai ser direcionado e vai atuar. E por isso nós vamos encontrar no mercado lavanda angustifolia e lavanda angustifolia de altitude ou da montanha, não é? Porquê? Porque ela vai realmente nos dar propriedades medicinais bem diferentes, porque as condições climatéricas, as condições de terreno, as adversidades todas que a planta vai sofrer são bem diferentes de quando ela está numa planície. Portanto, nós sabemos isso, basta nós subirmos uma montanha, vamos perceber que a nossa respiração muda, vamos perceber que o oxigênio é diferente, vamos perceber que as condições, o frio é maior ou mais nevoeiro, ou um sol mais intenso, portanto vamos perceber realmente que também nós vamos sendo afetados por esta alteração da altitude e a planta também, não é? Portanto, ela tem que se proteger, tem que se defender de todas estas características e, portanto, ela vai se transformar para se integrar exatamente nesse meio ambiente que é a casa dela naquele momento. E claro, e os metabolitos secundários vão ser diferentes e, portanto, ela vai produzir substâncias diferentes. E vamos ter aqui óleos diferentes que muitas vezes são realmente bem definidos nas embalagens, são bem diferenciados, mas muitas vezes podem não ser, não é? Portanto, e podemos estar à procura de propriedades que estudamos e podemos até não as encontrar. E também o tipo de solo vai alterar. Portanto, plantas que são cultivadas em zonas em que o solo é mais arenoso ou é mais argiloso, vão realmente também ter condições bem diferentes, ok? E claro, e em diferentes continentes, não é? Se pensarmos, imaginem o óleo essencial de cânfora, não é? Portanto, as árvores de cânfora que dão dois óleos essenciais diferentes, que é o óleo essencial de cânfora da madeira, e da árvore, da madeira da árvore, do tronco, e também da óleo essencial de cânfora da folha. E portanto estamos a falar aqui de uma árvore que é muito própria da Ásia, do Oriente, mas se pegarmos nela e a plantarmos na África, ela também vai sobreviver, também vai ter características muito, muito semelhantes, mas o óleo essencial é diferente, e por isso vamos ter também óleo essencial de cânfora que vem de origem africana, que vamos distinguir, vamos lhe dar o nome Ravinsara, e na realidade é a mesma árvore, ok? É Cinnamomum cânfora, mas porque ela foi transportada para um continente diferente, ela vai nos dar óleo essencial de características muito, muito diferentes, ok? E portanto, nós pensamos, mas é a mesma árvore, e por isso a característica do solo, a localização vão alterar as propriedades medicinais, e quando elas são rotuladas e elas são identificadas é perfeito, mas muitas vezes isso não acontece, e por isso vamos ter às vezes algum insucesso ou alguma desilusão naquilo que procuramos num óleo essencial e podemos não encontrar, ok? Portanto, também toda a composição atmosférica circundante vai influenciar a produção dos tais quimiotipos ou do tal óleo essencial que a planta realmente produz, e portanto estas condições externas a ela própria vão
realmente moldá-la a estas condições atmosféricas e fazer com que ela se adapte e, portanto, muitas vezes aquilo que nós estudamos nos livros ou achamos que são as propriedades daquela planta ou até encontramos determinada característica num estudo científico, às vezes pode não estar naquele frasco que nós adquirimos, ok? Muito bem, então também os índices de radiações do UV vão influenciar a própria planta, assim como tudo que for ataques patogénicos, como as pragas, os vírus, as bactérias, os fungos, que também afetam as plantas, não afetam só os seres humanos, não é? Afetam muitas plantas, as culturas, e portanto elas também vão obrigar o sistema imunitário da planta, que são os metabolitos secundários, a desenvolver quimiótipos que as vão proteger destes ataques, ok? Isto realmente é muito importante. Nós temos casos da nossa história de Portugal respeitantes a esta situação, que é o caso do vinho do Porto no Douro. Portanto, as vinhas do Douro sofreram também pragas nos anos de 70, a filoxera e outras pragas que obrigaram as videiras a sobreviver e, portanto, tiveram ali um período de adaptação grande. E, portanto, eu dei o exemplo da videira. Nós não temos óleo essencial da videira, não é? Portanto, só temos o famoso vinho, mas e as uvas, claro, que também são muito boas, mas é um pequeno exemplo para que vocês percebam que todas as plantas vão ter e vão ser atacadas por estas pragas, não é? Praga de gafanhoto, praga de vários animais que vão tentar, no fundo, comer a planta, destruir a planta, portanto, alterá-la. E a planta vai ter também que desenvolver os seus mecanismos de defesa para se proteger destes ataques patogénicos. E, portanto, por isso é que os óleos essenciais são realmente muito resistentes às bactérias, aos fungos, aos vírus, e nós encontramos estudos científicos que nos referem realmente a capacidade única que os óleos essenciais têm de combater as bactérias. Portanto, ainda há pouco lançamos um artigo científico onde também trabalhei para e na observação do óleo essencial do maleuca, do orégãos, do tomilho, a forma como ele foi significativo no combate de Candida auris, portanto que é um fungo que afeta muito a mulher, principalmente na área vaginal, e que é muito resistente a antibióticos, portanto é um fungo muito, muito forte, e portanto temos aqui vários estudos que vão nos referenciar isso, mas também óleos essenciais que atacam outro tipo de bactérias humanas, como a Escherichia coli, portanto para as infecções urinárias, como a pseudomonas para as vias respiratórias. Portanto temos aqui realmente óleos essenciais que nos vão fortalecer nesta área e, claro, e estas plantas que também foram afetadas por estes micro-organismos vão realmente desenvolver propriedades únicas de combate e de ação contra eles. E, portanto, elas vão ter também estes problemas ao longo da sua vida e, por isso, elas vão nos ajudar mais tarde, quando da planta se transforma em óleo essencial. Portanto, também toda a nutrição, toda a água que elas bebem, os micro e macroalimentos que fazem parte da sua nutrição, e aqui já entram os metabolitos primários da própria planta, também a vão transformar, também a vão fortalecer ou não, ok? E, portanto, temos aqui a idade da planta também é significativa. Por exemplo, se destilarem, e dei há pouco o exemplo da cânfora e posso pegar novamente nesse exemplo, se pegarem numa árvore de cânfora e a destilarem apenas quando ela tem 20 anos de idade, o óleo essencial não vai ter qualidade, não vai ter as propriedades que nós estudamos, porque ela não consegue reunir os quimiotipos ou os fitoquímicos necessários para a propriedade medicinal ampla do óleo essencial de cânfora. E, portanto, a árvore em si só pode ser, no fundo, retirada as partes para a destilação quando ela ultrapassa os 50 anos de idade. Portanto, estamos a ver aqui que a idade da planta também é um dado muito significativo, e, portanto, a forma como ela vai desenvolvendo a sua maturidade e vai produzindo estes quimiotipos também vão ser importantes. E, claro, vocês podem comprar um frasco de cânfora e esperando que ela realmente tenha estas propriedades magníficas que ela nos dá para a nossa saúde e não encontrarem, ok? Exatamente porquê? Porque um dos requisitos pode não estar a corresponder realmente àquilo que é o ideal. E claro, não há neste momento uma autoridade ou uma entidade que consiga controlar esta questão em profundidade.
ok? E claro, e também o ritmo circadiano da própria planta no momento da cultura, ou seja, no momento em que o homem vai fazer apanhar a própria planta, portanto, se ele vai colher a planta durante o dia, de manhã, à noite, qual é o horário do sol, qual é o pico da energia solar, ou então o pico da energia noturna, que também muitas plantas são colhidas no período da noite. Será que são colhidas no início do dia ou no fim do dia? Isto também vai alterar os ritmos energéticos da própria planta e a capacidade energética da planta. E, portanto, quando nós falamos dos óleos essenciais e gostamos também de abordar as questões não só físicas, mas mentais e espirituais, energéticas, vibracionais, nós vamos pensar que esta característica do momento em que a planta foi colhida é realmente muito importante para a qualidade do próprio óleo essencial, respeitante à parte energética e vibracional que ele atinge, ok? Portanto, e é normal quando nós vemos, por exemplo, o início do dia, o nosso corpo enche-se de muita energia, não é? Consegue ter um pico de vitalidade. E, portanto, nós vamos ter aqui uma característica diferente, mas também quando permanecemos pela noite dentro, e se tivermos uma noite de lua cheia, também vamos ter aqui algumas sensações diferentes, não é? Principalmente a mulher que é mais sensível a estas características, e portanto vamos ter aqui também não só a mulher como a planta, mas também o homem, as crianças também são sem dúvida sensíveis a estas características do próprio, dos planetas que nos circundam, e portanto esta é uma característica também muito importante. E agora vamos ver tantas variáveis que podem existir num óleo essencial, portanto, quando alguém decide fazer uma plantação ou decide fazer uma colheita, ou se temos um ano com alterações climatéricas muito diferentes do habitual, ou daquilo que aquela planta está habituada a ter e a viver, isso vai implicar alterações fitoquímicas do próprio óleo essencial e, portanto, vamos ter aqui diferentes metabolitos secundários, diferentes fitoquímicos ou quimiotipos e diferentes propriedades medicinais, ok? Portanto, nem sempre, ou a maior parte das vezes, ninguém nos informa destas questões, a não ser que nós tenhamos uma sabedoria maior para ler as cromatografias e, portanto, descobrir determinadas propriedades, determinados quimiotipos ou determinadas direções do próprio óleo essencial. Portanto, estas características são muito importantes e quando nós aprendemos realmente a ler as cromatografias, a entender aquilo que são os fitoquímicos individuais de cada óleo essencial, nós vamos entender que estas características são muito importantes para a qualidade máxima que nós pretendemos para a aromaterapia medicinal. E, portanto, vamos continuar aqui com estes pormenores todos e surge aqui outro pormenor. Sabias que o óleo essencial é diferente da essência? Portanto, muitas vezes nós vamos pedir um óleo essencial de laranja e quando aquilo que nós trazemos para casa é uma essência de laranja. Ou então até podemos querer um óleo essencial de limão e dão-nos ou vendem-nos uma essência de limão. Portanto, realmente existe uma diferença significativa nestas duas nomenclaturas e, portanto, vamos perceber porque é que elas são diferentes, ok? Porque visualmente parece que é tudo igual, visualmente é um líquido, portanto, parece que é igual, o cheiro também poderá ser mais ou menos idêntico mediante a vossa capacidade olfativa, mas aquilo que nós vamos perceber é que o óleo essencial é realmente obtido através dos metabolitos secundários da própria planta e vai ser extraído da planta fresca através do método da destilação a vapor por alambique. E, portanto, o óleo essencial vai ter que passar obrigatoriamente por método de destilação a vapor por alambique e não por outros processos, ok? Não pode ter solventes, não pode ter outras substâncias para extrair estes metabolitos secundários. E, portanto, nós vamos obter realmente o óleo essencial de muitas partes da planta, como eu já vos fui falando, das raízes, dos caules, das flores, das folhas, das cascas dos frutos, da mesma planta ou de plantas diferentes. Portanto, podemos ter
óleo essencial da mesma planta, imaginem a laranjeira e pegando novamente aqui no nome em latim de Citrussinese e uma árvore que já falei, falando da laranja, a laranja vai nos dar óleo, ou a laranjeira vai nos dar óleo essencial da folha, vai nos dar óleo essencial da flor, não é? Portanto, vamos ter aqui o petigrene, vamos ter o neroli, vamos ter realmente da casca da laranja, e aqui vamos ter o óleo essencial de laranja doce, o óleo essencial de laranja amarga, ou a essência de laranja doce e a essência de laranja amarga. Portanto, vamos poder ter aqui realmente diferenças se a casca desses frutos for destilada ou não, ok? E portanto nós temos que saber estas características, e por isso nós vamos ter aqui algumas diferenças, porque o óleo essencial tem que ser obtido pelo método de destilação a vapor por alambique, enquanto que a essência já tem aqui outras características, ou seja, a essência é obtida através da produção também dos metabolitos secundários da planta, principalmente aqueles que estão nos tricomas glandulares da casca dos cítricos, portanto, são pequenas bolsinhas transparentes que vão estar na epiderme, portanto, na casquinha, na superfície da casca da laranja, do limão, da tangerina, e por isso é quando vocês cortam a casca muito fininha, essas bolsas arrebentam e se vai para os olhos arde, ok? Portanto, e se tentarmos lavar com água não passa, porque é óleo essencial e temos que limpar com uma gordurinha, ok? Com uma gordura. E portanto, este óleo essencial ou esta essência da casca dos cítricos vai ser obtida pelo método da prensagem da casca, e portanto é uma prensa a frio que vai espremer a casca dos cítricos e vamos obter no fundo esta essência. Então o que nós vamos ter também são um composto de fitoquímicos, mas vamos ter também bem presente fitoquímicos que não passam através do alambique, são fitoquímicos mais pesados, que são o caso das cumarinas e furocumarinas, que são mais pesadas e normalmente não passam pelo processo do alambique, portanto ficam em depósito na própria planta, mas quando é a prensagem da casca, estas furocumarinas e cumarinas vão passar para o líquido ao qual nós vamos chamar essência. E portanto isto vai nos dar uma característica muito, muito importante, que é fotossensibilidade. Portanto, se vocês comprarem um óleo destilado de limão, da casca do limão, portanto, se vocês forem ou encontrarem um frasco de óleo essencial, não é? E vocês olharem e tiver lá óleo essencial de limão destilado, então nós sabemos que é óleo essencial, mas se no frasco disser óleo essencial de limão, então o citrus lemon, e não disser destilado, está errado, é uma essência, ok? Mas a verdade é que nós encontramos muitas vezes isto, aliás sempre, o nome óleo essencial banalizou-se e claro, as pessoas muitas vezes não entendem que a essência de limão vai ser fotossensível, enquanto que se for óleo essencial de limão ou limão destilado não é fotossensível, ok? Portanto, temos aqui esta distinção que é muito importante. Portanto, cascas de frutos que são passados por destilação, tem que mencionar que são destilados, e também na embalagem tem que mencionar que é destilado, está bem? Portanto, se vocês não sabem se é ou não, quando não diz, então não é destilado, está bem? Portanto, pelo senso comum, se vocês tiverem uma embalagem que diz óleo essencial de citrus lemon e não disser que é destilado, portanto, o método de obtenção, então estamos perante uma essência e não perante um óleo essencial, ok? Portanto, o que é que isto muda a nível terapêutico? Tudo. Portanto, se eu tiver no período do verão, eu não posso utilizar durante o dia uma essência, ok? Porquê? Porque eu posso ficar com sensações de fotossensibilidade, eu posso ficar com manchas visuais, eu posso ficar com manchas na pele, eu posso ter uma reação alérgica, ok? Portanto, posso ter a despoltar aqui uma reação do meu sistema imunitário face a estas cumarinas ou furocumarinas na nossa pele, está bem? Ou no nosso olfato. Portanto, podemos realmente desenvolver aqui a fotossensibilidade. Se tivermos em pleno verão, vamos utilizar óleo essencial de limão destilado e aqui não vamos ter nenhuma fotossensibilidade, ok? Portanto, reparem, esta característica que parece tão banal, tão idêntica, e não é muito diferente
e vai nos dar realmente características muito diferentes a nível terapêutico, porque as pessoas vão dizer, eu andei a cheirar o óleo essencial de limão durante o verão, e na realidade cheirava a essência, e ficou aqui com um mostachozinho escuro, não é? Uma mancha na zona do buço, porque estava a inalar. E a pessoa não vai achar piada nenhuma, não é? Portanto, não vai gostar. E claro, e nós vamos ter que depois resolver esta característica, que também vai ter resolução, mas não é agradável, porque a pessoa vai ficar com manchas na pele, ou então vai dizer, eu de repente comecei a ter problemas visuais ou alterações que me incomodaram ao nível da minha visão. Portanto, temos aqui realmente estas características que são de alertar, ok? Portanto, óleo essencial é diferente de essência, mesmo quando na embalagem o nome banalizou-se e utiliza-se o nome de óleo essencial, mas temos que ver nas descrições se estamos a falar de cítricos principalmente, porque os cítricos é que são especialmente obtidos através da prensagem da casca, porque existe uma grande quantidade de óleo essencial na casca e é possível de uma forma muito fácil obter esta destilação. Vai dar também diferenças no aroma, diferenças até no paladar, porque este óleo é um óleo que pode ser ingerido com muitos cuidados, com muitas advertências, mas se tivermos a falar ou tivermos uma recomendação de um aromaterapeuta certificado, portanto isso será seguro, porque estudará e saberá o que está a recomendar, portanto esperamos nós, não é? Todas as pessoas que fazem o nosso curso, portanto com toda a certeza vão saber estes pormenores e vão saber prescrever os óleos da melhor forma, ok? Portanto, indicando aos seus pacientes quais são as características que óleos devem procurar e de que forma é que os vão utilizar. Está bem? E estejamos a falar de uma essência ou de um óleo essencial. Muito bem. Então vamos falar agora de outra característica que também é muito, muito importante. Sabias que o óleo essencial tem temperatura? Portanto, esta característica é realmente importante na função terapêutica. E quando nós pensamos que o óleo essencial é volátil, o óleo essencial vai-se ligar e vai-se ligar às moléculas de oxigênio para entrar no nosso organismo, para entrar em contacto com o nosso nariz, portanto todo o nosso aparelho respiratório vai receber o óleo essencial através das moléculas de oxigênio e, portanto, quando nós pensamos que o nosso nariz vai realmente sentir estes químicos orgânicos através da ligação com o oxigênio e o nosso septo nasal vai identificar ou vai filtrar o próprio ar, vai umedecer, vai secar, portanto, vai direcioná-lo para a parte nasal, portanto, e os bulbos nasais, mas também para o pulmão e para a área cerebral e os receptores cerebrais que vão estar ligados ao olfato, ok? Portanto, temos aqui realmente características, nós vamos tentar identificar com o nosso odor e com o nosso nariz se o óleo essencial é fresco, se é ameno, se é mais quente, e o nosso nariz vai ter essa capacidade de interpretar essa característica ou essa informação do óleo. Mas aqui surge realmente um tema diferente, que é, se eu estou em desequilíbrio, ok? Ou então se eu não tenho um olfato apurado, se eu não tenho sensibilidade olfativa, se eu estou constipado, se fiquei com Covid e perdi os meus receptores olfativos, será que eu vou saber identificar a temperatura ou a própria formação do próprio óleo, ok? Então, e será que a temperatura do óleo é igual à temperatura que eu estou a sentir? Portanto, esta característica é muito importante, e saber distinguir e saber perceber que a temperatura da natureza do próprio óleo vai ser diferente da temperatura de interação com o ser humano, ou seja, eu posso inalar um óleo e sentir uma determinada temperatura, e alguém ao meu lado pode inalar o mesmo óleo e sentir outra temperatura, ok? Ou outra sensação. Então esta característica é importante porque nós vamos precisar de saber qual é a natureza da temperatura do próprio óleo.
E quando nós estudamos os óleos essenciais e cada um ao seu pormenor, cada um nas suas características, nós vamos estudar e vamos mencionar, e eu vou-vos ensinar isso, vou-vos mencionar isso, que este óleo tem uma natureza quente, uma natureza fria, uma natureza amena, uma natureza neutra a fria, neutra a quente, vai ter uma natureza úmida ou vai ter uma natureza seca. E por que é que isto é tão importante? Muitas vezes as pessoas focam-se apenas nas propriedades medicinais e olham para um óleo essencial e dizem, este óleo é anti-inflamatório, este óleo é analgésico e portanto está ótimo para aquilo que eu preciso, porque eu tenho uma inflamação no corpo e tenho dor e portanto este óleo vai atuar. E depois inalamos o óleo não atua e muitas vezes sentimos uma piora. Então reparem aqui este exemplo que é muito importante. Se eu tenho uma tendinite, ok? Uma tendinite no braço, o que eu tenho é uma inflamação do meu tendão, não é? Então, o meu braço vai estar quente, poderá estar ligeiramente avermelhado, e com imensa dor, e aquilo que eu vou procurar é realmente um óleo anti-inflamatório, não é? Mas eu posso me lembrar, vou utilizar uma canela. A canela, o Cinnamomum verum, é um óleo essencial anti-inflamatório, mas é um óleo essencial muito quente. Então, se eu tenho uma inflamação do tendão e o tendão está inflamado, está quente, não é? Tem um rubor, tem uma inflamação que é uma temperatura, um calor que dói, não é? Que nos transmite essa sensação e que nos impossibilita o movimento. Se eu vou colocar uma canela, a canela é um anti-inflamatório quente. Então, eu vou provavelmente ter uma reação do meu corpo de piora ou de repulsa do próprio óleo. Porquê? Porque ele tem esta natureza yang, esta natureza de fogo, que vai aumentar a minha inflamação. Então imaginem se eu realmente dou um óleo que tem uma natureza de fogo, de calor, e vou dar mais calor ao meu corpo, então esta inflamação do tendão vai piorar, ok? E eu tenho que perceber que existem óleos essenciais que têm uma temperatura de natureza fria ou gelada e que me vai auxiliar muito mais rápido no combate à dor, ao processo inflamatório por calor, e então vou utilizá-lo com melhor sucesso e com uma recuperação muito mais rápida. Por exemplo, eu posso utilizar uma hortelã-pimenta em cima da dor do tendão, ok? E a hortelã-pimenta tem um efeito gelo, tem um efeito frio, não é? E se eu estou no pico, na fase mais aguda da minha inflamação, que é uma inflamação do tendão, ou então do entorse, do pé, não é? Se quiserem passar e mudar de membro, o que é que nós vamos precisar? Realmente gelo. Então, o óleo essencial de canela só nos vai prejudicar, só vai fazer com que o corpo tenha que se proteger ainda mais deste estímulo que o óleo essencial está a dar, porque na realidade não vai ser benéfico para o meu corpo, mas é um óleo anti-inflamatório, ok? E quando nós temos a hortelã-pimenta, que é um óleo frio e é um óleo anti-inflamatório, e ambos são analgésicos também, ele vai funcionar muito mais rápido e claro, e o meu corpo vai gostar de sentir esse fresco sobre a inflamação do tendão e claro, e vamos ter um movimento muito mais rápido do nosso braço ou até do pé, se estivermos a falar de um entorse, e vamos ter realmente uma ação significativa a nível terapêutico. Pois é, aquilo que criou uma diferenciação na escolha do óleo foi a temperatura, porque as propriedades medicinais são idênticas, ok? Portanto, os receptores que a menta e a hortelã-pimenta utilizam para a analgesia e para atuar sobre o processo inflamatório são receptores frios, enquanto que a canela utiliza receptores quentes, ok? Então nós estamos aqui a pensar que a escolha do próprio óleo essencial vai influenciar na temperatura de natureza do próprio óleo essencial, ok? Portanto, claro que e agora vem a outro conceito que é a temperatura de interação.
Se eu estou num processo inflamatório e vou colocar a hortelã-pimenta sobre o meu tendão, ok? Não se esqueçam que temos que diluir em óleo vegetal, vamos ter uma melhor ação, uma melhor função terapêutica, uma melhor capacidade de massagem, ok? Aliás, uma grande capacidade de massagem, misturando aqui um óleo vegetal de arnica para a dor do tendão, ou então para o entorse no pé, podemos utilizar o mesmo óleo vegetal. Nós vamos ter aqui uma interação de temperatura, ou seja, se o meu braço está muito quente, muito inflamado, e eu aplico óleo vegetal de arnica com óleo essencial de hortelã-pimenta, o que é que vai acontecer? No imediato eu não vou sentir frescura, porque esta frescura vai entrar no meu organismo e vai combater a inflamação. E o calor vai diminuir, a inflamação vai diminuir e a frescura do óleo essencial vai aumentar. Então esta temperatura de interação vai permitir com que o meu corpo consiga ter uma percepção muito diferente no imediato, não num longo período ou num período mais lato, mas no imediato ela vai ter uma diferença de temperatura daquilo que é a temperatura do óleo essencial, ok? Portanto, no imediato eu não vou sentir o gelo, vou sentir apenas um fresquinho que vai aumentando de intensidade depois ao longo do tempo e da aplicação e da duração do próprio óleo, da função terapêutica do próprio óleo, e portanto esta alteração de diminuição do calor e aumento do frio vai se designar pela interação, pela temperatura de interação. Portanto, é a forma como o ser humano consegue percepcionar a temperatura do próprio óleo, ok? Portanto, mediante o seu desequilíbrio. Mas vou dar outros exemplos. Eu estava a falar da massagem, vou dar um exemplo na inalação. Imaginem alguém que está com o nariz completamente obstruído, portanto, não consegue respirar, pode estar até constipado, com Covid, portanto, o que for. E utiliza um óleo essencial fresco. Portanto, imaginem, vamos utilizar um óleo essencial vamos usar o eucalipto globulus, que vai ter aqui também uma molécula, um fitoquímico de mentol e de cânfora, e que vai tentar abrir as fossas nasais, desobstruindo e limpando o muco que está a criar um bloqueio do septo nasal. E, portanto, vamos tentar inalar o óleo essencial de eucalipto globulus, que pela temperatura da sua natureza é fria, mas porque eu estou com um muco que me bloqueia o excesso de umidade no meu nariz, eu não vou sentir uma temperatura fria, se calhar vou apenas sentir uma temperatura amena, mas com a continuidade das inalações ao longo do dia, essa frescura vai aumentando e quando o meu nariz fica completamente desobstruído, então eu vou conseguir sentir a verdadeira temperatura de natureza do óleo essencial. E, portanto, a percepção que o ser humano tem do óleo essencial, da temperatura, da reação que ele lhe coloca, vai ser a temperatura de interação, ok? E estes conceitos são muito, muito diferentes. E claro, e nós vamos perceber que cada óleo essencial vai ter uma temperatura de natureza que pode seguir do neutro para o quente, o fogo, o máximo de calor, e do neutro para o frio, o máximo de frio, que é o gelo. E não se esqueçam que os extremos tocam-se, por exemplo, o gelo tende a queimar, o gelo pode provocar uma queimadura na pele, ok? Portanto, vamos ter aqui também os extremos que vamos ter que os unir e vamos perceber também os conceitos Yin e Yang. E estes conceitos Yin e Yang nós também aprendemos no nosso curso e vamos explorar mais ainda todas as variantes do Yin e Yang e também estas variantes do óleo essencial associados à temperatura e à forma como ele interage com o ser humano, ok? E é muito importante perceber que o óleo essencial é volátil. O óleo essencial conecta-se com as moléculas de oxigênio, ele move-se e movimento é vida, ok? Movimento é vida, nunca se esqueçam desta frase que eu gosto muito de utilizar, porque é a pura verdade, movimento é vida, ok? E claro, e na minha forma simples de explicar-vos a aromaterapia clínica e todos estes pormenores, também vos quero dizer que a aromaterapia é simples, desde que nós consigamos entender corretamente dentro de todos os seus conceitos e pormenores, ok? Portanto, olhando aqui para este conceito, é também diferente e é uma curiosidade, é um pormenor que faz toda a diferença terapêutica e que vai ser importantíssimo para a escolha do óleo. Outro exemplo, se vocês tiverem uma dor lombar, por exemplo, uma dor lombar com uma compressão de hérnia e um bloqueio do nervo ciático, imaginem aqui um quadro caótico que a pessoa nem se mexe.
e precisa rapidamente de um óleo anti-inflamatório. E claro, e na zona lombar, que está muito associada à zona renal e à parte sexual, e à parte urinária, o aparelho reprodutor, vocês não vão, com toda a certeza, escolher um óleo essencial frio, mesmo que tenhamos uma inflamação do nervo ciático. Ou seja, nunca vão colocar uma hortelã-pimenta na zona lombar, ok? E porquê? Porque quando vocês dão frio numa área em que ela é muito sensível ao frio, a dor e a inflamação tende a piorar e também as inflamações e as dores lombares são muitas vezes provocadas por aquilo que nós chamamos agente interno de frio, ou seja, o frio atacou os ossos e atacou a zona muscular e paralisou. Se nós estivermos numa montanha mal agasalhados e a montanha cheia de neve e muito frio, o que é que nós vamos fazer? Paralisar. Ok? Nós paralisamos. Então também a reação física também está a ser influenciada pela temperatura, tal como as plantas, também nos vão criar reações e se nós tivermos ou aplicarmos um óleo essencial mal, e não só porque até tentámos ir buscar as propriedades medicinais, mas depois esquecemos da temperatura da natureza do óleo essencial, vamos ter mais bloqueios e mais problemas a nível da zona lombar. Então, para a zona lombar, vamos dar preferência ao óleo anti-inflamatório Cinnamomum verum, que é a canela, ok? Portanto, a canela vai ser bem quente, muito quente, vai dar conforto, vai dar uma ação anti-inflamatória, analgésica, vai trabalhar muito a atividade circulatória e criar um movimento muscular e, portanto, a paralisia que bloqueou o corpo vai começar a desaparecer, porque o óleo essencial de canela é realmente muito importante para atribuir calor aos músculos e que os fazem movimentar e que os fazem gerar energia, mas também muito calor aos ossos e depois aos órgãos, não é? Aos rins que precisam de calor. E, portanto, para entenderem bem isto, com toda a certeza que vocês sentem mais conforto quando colocam uma botijinha de água quente na zona lombar do que quando colocam um saco de gelo, não é? Portanto, quando pensarmos assim, de uma forma muito simples, vocês percebem que quando escolhemos um óleo essencial, temos também que saber e conhecer muito bem este aspecto para o podermos recomendar corretamente, ok? Muito bem, vamos mais curiosidades, tu hoje é só curiosidades, vamos perceber que o óleo essencial atua a diferentes níveis e, portanto, o que é isto, ele atuar a diferentes níveis? Se nós pensarmos que vamos procurar um óleo essencial para atuar no sintoma, falei agora de uma tendinite, falei de uma lombalgia, uma dor lombar, uma dor ciática, um entorse, mas também posso pensar no óleo essencial para uma dor de cabeça, para um problema de digestão, para um problema de pele, portanto, olhar para o sintoma vai nos dar várias características, a pessoa vai se queixar de pormenores, não é? E que podem ser pormenores físicos ou pormenores emocionais, dizer que está demasiado triste, que está obsessiva, que está demasiado apática, que tem aqui, que chora imenso, portanto nós vamos ter desequilíbrios ou então que têm comportamentos bipolares de euforia e depois de tristeza enorme. Ou então aquelas pessoas que dizem, eu não sei, parece que tem uma nuvem à minha volta, parece que algo me bloqueia ou algo interfere com a minha energia, não é? Portanto, isto também são sintomas, também vamos poder utilizar os óleos essenciais e fazer com que eles consigam atuar no próprio sintoma. Mas ele vai atuar noutros níveis, ok? E, portanto, o mesmo óleo essencial atua no sintoma, se nós o escolhermos corretamente, claro, atua no sintoma, mas vai conseguir penetrar as várias camadas celulares do nosso corpo e direcionar-se para a causa desse sintoma. E a causa desse sintoma pode ter várias variantes, portanto, pode ter causas emocionais associadas, um pico de stress, um pico de irritabilidade, um medo de que alguma coisa aconteça, uma preocupação excessiva, ok? Podemos ter causas orgânicas, portanto, um mau funcionamento intestinal, um mau funcionamento da bexiga, um mau funcionamento do estômago, um mau funcionamento cardíaco, um mau funcionamento circulatório, portanto, podemos ter aqui causas que necessitem também de reequilíbrio e o próprio óleo essencial, um óleo essencial vai conseguir interagir nestes níveis todos. Portanto, se nós escolhermos um óleo essencial correto para aquele sintoma físico ou aquela emoção, eles vão também reparar
quer sejam as causas emocionais, quer sejam os órgãos, porque os órgãos em si também produzem as emoções, ok? Portanto, produzem as nossas emoções. Podemos ter também causas espirituais aqui, ok? Portanto, problemas daquilo que a medicina tradicional chinesa chama de Shen, as pessoas ficam com problemas espirituais, deixam de ter brilho no olhar, parece que o olhar para, ou vão ter a parte branca, que aquilo que a medicina chinesa chama de Sanpoku, a parte branca muito alta, ou então parece que os olhos reviraram, a pessoa fica com um estado muito diferente daquilo que normalmente é, e portanto podemos ter aqui alguns problemas espirituais presentes. E o óleo essencial também atua neste nível, ok? Portanto, claro que temos que escolher os óleos essenciais certos, não é? Para quer seja um processo de morte, um processo de aborto, um processo espiritual diferenciado. Temos tanta coisa, tanta situação. E depois nós temos agentes internos e agentes externos, ok? Portanto, estes agentes são também fatores que vão causar doenças, já vamos ver o que é que isto é, e portanto aquilo que eu vos vou dizer é que escolhendo o óleo certo para um determinado sintoma, ele vai direcionar-se também para a causa que provocou aquele sintoma, que pode ser a estes níveis todos. E portanto, se eu pensar que as emoções estão por trás da doença, que a forma como nós pensamos, a forma como nós vivemos experiências do passado e que nós resolvemos e continuamos lá atrás e continuamos a pensar no passado, e isso traz, a nossa mente traz essas emoções, sensações para o momento presente, ok? Que não pertencem ao momento presente, mas estão muito vivas dentro de cada um, ok? E portanto podemos ter aqui medos causados por várias situações, a raiva, a obsessão, a paixão, o amor-ódio, N emoções que nós vamos ter. Aliás, o ser humano é um ser emocional fantástico que nos causa montes de desafios, mas são os desafios que nos fazem crescer. E, portanto, o óleo essencial vai atuar aqui na causa física e emocional, portanto, nas emoções que estão por trás das doenças, mas também vão nos ajudar a transformar essas emoções. E esta é a palavra certa. Portanto, não é só, eu tenho medo. Ok, e o que é que vamos fazer com esse medo? Se ele for, o nosso sistema de defesa é ótimo, porque se eu vir um leão à minha frente, claro que eu vou ter medo, não é? E vou ter uma reação, e vou fugir, ou vou ficar parada, ou vou, não é? Ter uma reação que poderá, espero eu, ser a mais certa, face a um perigo, não é? Mas depois o que é que eu vou fazer com aquela emoção? E o óleo essencial também, com o continuar de trabalho com os óleos essenciais, vão nos ajudar a tomar consciência dessas emoções e ao mesmo tempo a ter os reflexos certos e a utilizar as emoções com uma energia mais positiva, não é? Portanto, nós podemos utilizar a raiva é sempre uma emoção que vocês e que todos nós associamos a algo negativo, mas a verdade é que a raiva nos dá força, a raiva dá-nos determinação, a raiva faz com que possamos mover os céus e a terra para atingir aquilo que nós queremos. Isso também pode ser positivo, ok? Portanto, dá-nos a força e a determinação e conduz-nos à evolução interior também. Portanto, nem tudo é negativo. Todas as emoções que nós temos são positivas, só que quando elas atingem um nível mais elevado de ação, de descontrolo, aí sim passam a ser negativas. E o óleo essencial vai nos auxiliar neste trabalhar constante emocional, ajudando a transformar as emoções negativas naquilo que é o seu potencial positivo. E isto sim é algo muito diferente de tudo aquilo que nós temos no mundo vegetal e também nem se fala no mundo químico, porque os químicos nem sequer atuam a este nível, ok? Vamos ter as causas orgânicas que vão produzir doença, vão produzir desequilíbrios, vão produzir sintoma e, portanto, podemos ter problemas de absorção e de assimilação de substâncias. Imaginem pessoas que têm uma anemia e tomam ferro e a hemoglobina não muda, a ferritina não sobe, ok? Portanto, a captação de ferro sérico no organismo está muito baixa e a toma de ferro não vai responder ou não vai solucionar um problema da anemia ou de outras substâncias que não estão necessárias, que é o ácido fólico. E, portanto, o que é que aqui, qual é o problema?
O problema está associado à assimilação, à capacidade que o corpo tem de assimilar o ferro e de o transformar nas hemácias e produzir hemoglobina. Então, aqui nós vamos precisar de óleo essencial para estimular esta assimilação do ferro e, portanto, melhorar a ferritina, melhorar esta enzima produzida pelo fígado para ativar a captação de ferro, por exemplo. Ou então, temos pessoas que engordam imenso e não conseguem emagrecer. Porquê? Porque estamos também face a um problema de absorção e de assimilação. Ou seja, o corpo não tem capacidade de assimilar os nutrientes, os minerais, as proteínas, os aminoácidos e os açúcares, e como não consegue assimilar, o que é que vai fazer? Vai absorver, vai guardar nas células adipócitas e, claro, a pessoa vai engordar muito rápido e depois não consegue emagrecer. Então, quando nós utilizamos os óleos essenciais, vamos resolver estes problemas de assimilação, porque se nós assimilarmos uma substância, vamos deitar fora aquilo que nós não precisamos, não vamos absorver e guardar, ok? Portanto, aquilo que nós vamos precisar é realmente de potencializar e de equilibrar o nosso sistema metabólico e, portanto, temos também óleos essenciais que melhoram estas características, e temos vários, e por isso vamos falando depois deles ao longo do curso. E claro, e temos aqui também problemas que vão afetar os órgãos e as vísceras, como uma infecção urinária, vai afetar os rins e a bexiga, ou vai afetar também outros órgãos associados. Podemos associar aqui uma infecção uterina, uma infecção vaginal, portanto, podemos realmente ter aqui vários problemas e que os óleos essenciais vão nos ajudar a resolver estas questões, ok? Também vamos interferir com a metabolização de vitaminas, minerais e aminoácidos, portanto os óleos essenciais não dão substâncias vitamínicas, não nos alimentam em nada, apenas vão dar estímulos ao nosso corpo para reequilibrar estas causas orgânicas que criam sintoma, ok? E portanto vamos também conseguir regenerar as células, regenerar os órgãos e claro, e tornar o nosso interior mais jovem e fazer com que o nosso BI não corresponda à nossa face, ao nosso corpo e à nossa mente, ok? Que isso também é muito importante, apesar de todos nós envelhecemos, mas é importante que a aparência não demonstre aquilo que o BI nos diz, não é? Portanto, eu sou uma felizarda que também tenho esta característica, mas inalo óleos há mais de 20 anos, portanto tenho que ter este benefício, não é? Eu ainda sou muito jovem, muito jovem. Muito bem, então temos também agentes externos que nos podem provocar doença, como, por exemplo, o frio, o calor, a chuva, a umidade, tudo aquilo que são as condições climatéricas, tanto afetam a planta como afetam o ser humano, e claro que nós já sabemos que se apanhamos um vento nas costas, no dia a seguir podemos ter ou uma gripe ou um torcicólogo, não é? Ou então, se vamos caminhar na beira-mar e está muito frio, muito vento, mais provável no dia a seguir temos uma dor ciática, ok? Portanto, vamos ter aqui realmente alterações e sintomas que vão provocar doenças no nosso, ou condições que são os agentes externos que vão provocar doença no nosso corpo, ok? Também a qualidade nutricional, aquilo que nós comemos vai ser um agente externo e, portanto, vai-nos também provocar doença e podem-nos provocar uma paragem digestiva ou pode-nos provocar uma intoxicação alimentar e, portanto, nós vamos ter óleos que também vão ajudar a reforçar a imunidade e deitar fora estes agentes externos que nos provocaram sintomas. E, claro, e tudo que for pesticidas e químicos e tóxicos que também nos vão intoxicar, podem ser agentes externos de doença e, claro, nós vamos ter também aqui alguns recursos dos óleos essenciais para estimular o sistema imunitário a conseguir eliminar estas toxinas. E os agentes internos? Os agentes internos são alterações que são provocadas, por exemplo, pelas cirurgias, pelo vento interno. E o que é isto, vento interno, não é? Portanto, agentes internos, vento interno, isto quase que parece um filme do Matrix, mas a verdade é que não é. E vou-vos dar um exemplo de vento interno. A tosse é vento interno, o espirro é vento interno, o soluço é vento interno, o arroto é vento interno. Reparem tantas coisas de vento interno, não é? Portanto, e não vou continuar porque vocês já sabem o que vem a seguir, não é? Portanto, vento interno são todos estes sintomas de ar que se movimentam no interior do nosso corpo. E, portanto,
também um calor e frio interno. Nós sabemos que os nossos idosos dizem, eu hoje tenho um frio nos ossos, e portanto este frio vai provocar doença, vai provocar sintoma, vai provocar debilidade, ok? E nós também vamos conseguir tratar e ajudar com os óleos essenciais a eliminar estes agentes internos. Assim como a umidade, pessoas que vivem em casas muito úmidas, com muito bolor, elas vão sofrer dessa umidade no corpo, o corpo vai pesar imenso, vão fazer retenção de líquidos e, portanto, todas estas características nós vamos também criar aqui a ação. E claro, o stress oxidativo e muitos outros. E, portanto, reparem os pormenores que nós temos para o óleo atuar e interagir, ok? E, portanto, nós vamos conseguir aprender todas estas características e também fazer com que o corpo e a terapêutica com a aromaterapia consiga atuar rapidamente. Pois é, e agora? Sabias que o óleo essencial atua de diferentes formas? Pois é, o óleo essencial vai atuar também em diferentes níveis, de diferentes formas, e a inalação é a técnica principal, ok? Portanto, a inalação, inspirar, prender o ar no abdômen, na barriga por uns segundos e expirar pela boca, é a técnica terapêutica correta que nós vamos usar na aromaterapia medicinal. E, portanto, esta inalação vai permitir o transporte do óleo essencial juntamente com as moléculas do oxigênio e vamos atuar ao nível do cérebro, ao nível do sistema límbico, ao nível dos pulmões, dos alvéolos pulmonares, da corrente sanguínea, vai interagir com todas as células, vai interagir com todos os órgãos e 100% do óleo essencial eliminado. Portanto, nós nunca vamos ter aqui uma overdose de óleo essencial, porque o óleo essencial vai ser completamente eliminado, dependendo da condição física, dependendo da idade, o número de horas de permanência do óleo essencial no corpo varia, mas no máximo até 9 horas ele é 100% eliminado, ok? Portanto, temos aqui interações e conceitos e pormenores muito, muito importantes. Portanto, sabias ainda que o óleo essencial tem diferentes graus de absorção e diferentes graus de assimilação? E o que é isto de absorção e assimilação, não é? Portanto, temos aqui uma explicação óbvia, portanto, a absorção vai permitir a incorporação de cada quimiotipo do óleo essencial em todas as nossas células, as células e o óleo essencial fundem-se numa só ação. Portanto, o que é que permite esta ação de absorção? A identidade dos constituintes químicos orgânicos com os constituintes que o nosso corpo produz, ou seja, nós conseguimos absorver o óleo essencial porque temos composição interna, ou seja, o laboratório químico da planta no seu sistema imunitário vai desenvolver substâncias fitoquímicas que têm a mesma composição, a mesma forma de ação, de desenvolvimento e de molecular e a mesma ligação química que as nossas células também vão produzir e, portanto, temos um laboratório químico interno idêntico e esta identidade é que permite com que os óleos essenciais atuem tão rápido, tão bem e sem nos deixar ou sem nos criar algum efeito secundário, desde que seja bem prescrito, ok? Portanto, nem tudo são, como se costuma dizer na gíria, nem tudo são rosas, nós temos muitas características, muitos cuidados a ter na utilização dos óleos essenciais, mas acreditem que nós vamos estudar em pormenor no nosso curso todos os óleos essenciais, todas estas características e também entender melhor estes graus de absorção e de assimilação. E claro, e a absorção de cada molécula de oxigênio vai se dar por todas as células, por todos os órgãos, portanto, estas moléculas do oxigênio que vão transportar os quimiotipos voláteis do óleo essencial vão ser transportados pela corrente sanguínea e, portanto, os óleos essenciais vão atravessar as membranas celulares, interagindo através do núcleo da própria célula e, portanto, atuando, rejuvenescendo, reparando até o próprio ADN e, portanto, eles vão atuar, inclusive, nas células mais profundas, que são as células das mitocôndrias. Portanto, temos aqui uma ligação e existem vários estudos científicos que nos referem que todos os órgãos têm moléculas olfativas ou receptores olfativos, ou seja, até os rins têm receptores olfativos, eles vão captar todos os óleos essenciais e as moléculas olfativas que vão circular na corrente sanguínea e, portanto, eles vão também
receber e ficar num só com o óleo essencial. E, portanto, não é só os rins, nós temos vários estudos científicos que nos falam dos rins, do intestino e, portanto, de todos os órgãos em geral vão ter este mecanismo e estes receptores, ok? Muito bem, então o que é a assimilação? Vamos aqui já descobrir, a assimilação é a capacidade que cada organismo tem de dar resposta ao estímulo dado pelo óleo essencial. Então o que é que o óleo essencial nos dá? Apenas estímulos. O óleo essencial e a essência, claro, dá-nos estímulos até à capacidade que o corpo tem de funcionar. Ok? E esta característica é muito importante. Às vezes, o óleo essencial está a trabalhar, está a dar o estímulo e o corpo não consegue funcionar. Porquê? Porque tem carências nutricionais, tem carências de vitaminas, tem carências de aminoácidos e, portanto, tem que fazer suplementação, está bem? Principalmente de vitaminas e aminoácidos. Muito bem. Então, olhando aqui para este quadro todo, este resuminho todo, vou-vos só dar ainda mais uns pormenores. Eu já sei que já estou a exceder o meu timing, mas eu espero que vocês estejam a gostar, assim tanto quanto eu. Nós vamos perceber que os óleos essenciais vão entrar por diferentes vias e em diferentes percentagens de ação. E, portanto, os óleos essenciais são voláteis, eles vão se conectar com as moléculas do oxigênio e pela inalação eles vão diretos também ao nosso nariz e ao septo nasal, mas também vão diretos ao nosso cérebro. Então, pelo nariz, pelo septo nasal, pela mucosa nasal, nós vamos absorver 92% do óleo essencial inalado e o sistema olfatório e ligado ao sistema límbico cerebral vai captar 8% desta totalidade do óleo essencial, ok? Portanto, a partir daqui, quando o óleo essencial desce para os pulmões, nós vamos ter uma captação e um impacto através dos alvéolos respiratórios, os brônquios e os alvéolos pulmonares, e eles vão absorver algumas moléculas desses óleos, assim como vai ter um impacto direto sobre a melhora das dificuldades respiratórias, portanto nós vamos melhorar toda esta área respiratória. E claro, e quando o óleo essencial chega aqui aos alvéolos pulmonares e aos brônquios, nós vamos ter todas estas trocas gasosas e vamos transportar este óleo essencial para a corrente sanguínea. Portanto, a respiração profunda vai melhorar a capacidade de ação de absorção do próprio óleo. E claro, e destes 92%, 50% passam para a corrente sanguínea. E a partir daqui nós vamos ter uma absorção e uma ligação e uma assimilação a todos os tecidos do nosso corpo, a todos os órgãos do nosso corpo, até chegarmos à fase em que o corpo vai eliminar 100% do óleo essencial, ok? E vai eliminar por onde? Se nós fizermos este método, esta técnica da inalação, vai eliminar pelos rins e pela urina, portanto pela parte da bexiga, vai eliminar pela transpiração, pela pele, e vai eliminar também pela expiração que nós vamos fazer, ok? Portanto, destes 8% que vão diretos ao cérebro, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter sinais eletroquímicos constantes e estímulos a todo o sistema límbico, ao hipotálamo, à amígdala, à hipófise, e vamos ter aqui estes sinais eletroquímicos de ligação a todo o sistema nervoso, a todo o sistema límbico e a todo o sistema vertebral. E destes 8%, 70% vão ser assimilados e recepcionados por todo o sistema nervoso, límbico e vertebral, ok? Portanto, esta é a forma como o óleo essencial interage e se liga com o nosso corpo e, portanto, nós vamos perceber que a inalação é realmente uma técnica super, super, super eficaz, ok? Muito bem, e que mais pormenores é que nós podemos ter? Portanto, a assimilação e a absorção ainda dependem da qualidade do óleo essencial e da essência, ainda dependem da qualidade da inalação ou de outra técnica terapêutica que possamos estar a fazer, também depende do tempo da inalação e da janela terapêutica de trabalho, portanto, aquilo que nós vamos ter é uma capacidade de diagnosticar o paciente, de saber qual é a melhor técnica para ele e de aumentar a eficiência do nosso tratamento. Eu vou-vos ensinar tudo o que eu sei no tempo que eu tenho, eu vou-vos ensinar a minha experiência pessoal e a verdade é que quanto mais eu ensino, mais eu sei, quanto mais eu dou, mais eu recebo e, portanto, nós só conseguimos aumentar a nossa sabedoria quando transmitimos para as outras pessoas. E claro, e aquilo que eu vos quero dizer é obrigado.
Obrigada também por estarem aí, por me ouvirem e por perceberem que realmente os pormenores fazem toda a diferença no nosso trabalho terapêutico. É isso que nos distingue como profissionais de saúde e profissionais de qualidade. E, portanto, quanto melhor for o nosso trabalho, maior é a receptividade, maior é a alegria que nós proporcionamos nos outros, maior é a nossa felicidade, porque conseguimos aumentar o bem-estar nas outras pessoas.